Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos do livro escolhido para o mês de abril, lá da minha lista de 12 livros para 2023, que foi então A Rebelião das Massas, do filósofo José Ortega y Gasset. Ele que é um filósofo espanhol que fez uma série de ensaios aí durante a sua vida. Ele também foi ensaísta, trabalhou no jornalismo também, de uma forma geral. E ele foi um filósofo que viveu um período histórico muito importante que foi ali o pré-Primeira Guerra, e ele viveu também a Primeira Guerra Mundial. Ele vai publicar A Rebelião das Massas por volta de 1930. Tem alguns outros textos nessa edição aqui que são até posteriores, enfim. Nessa edição aqui da Vida Editorial, além do texto de fato chamado A Rebelião das Massas, tem também uma segunda parte do livro que fala de quem manda no mundo. Esse é o título dessa segunda parte. E, além disso, tem uma introdução do Julian Marias, um prólogo para os franceses, um epílogo para os ingleses e um apêndice. Então, aqui nesse vídeo eu pretendo falar de forma geral sobre o livro e eu quero trazer em outro vídeo ainda um pouco sobre esse epílogo para os franceses, porque tem um texto aqui chamado Quanto ao Pacifismo, que é muitíssimo interessante e eu li há um tempo atrás e eu achei bem interessante mesmo, acho que dá para falar bastante coisa sobre ele. Eu ainda não li os textos do apêndice, que aí falam sobre outros assuntos, mas também quero trazer nesse outro vídeo um pouquinho sobre eles também. Hoje, efetivamente, falaremos sobre a rebelião das massas, sobre o homem massa, sobre o que é esse conceito que o Ortega y Gasset traz nesse livro aqui. Antes de falar sobre esses conceitos, sobre o livro, realmente, eu queria dizer que a leitura desse livro foi um pouco desafiadora, porque eu tive alguns conflitos com os conceitos trazidos pelo autor aqui, e aí eu não estava conseguindo fluir na leitura de uma forma proveitosa, assim, eu não estava conseguindo aproveitar tudo que ele trazia aqui para refletir e tudo mais, por conta dessa desavença que eu tive já no início dessa questão do homem massa. E o que me salvou foi chamar a Debs do Labocós, e também assistir aos vídeos dela, que ela conseguiu me dar uma luz, assim, porque eu tive exatamente a primeira reação que ela teve no primeiro vídeo dela, que ela fala o que foi de problema que ela viu nesse livro. Mas é uma coisa que a gente também não pode incorrer em anacronismo, porque a gente está falando de um autor aqui do pós-Primeira Guerra, estava surgindo aquelas ideologias nefastas da Europa, e ele conseguiu enxergar muita coisa que efetivamente aconteceu. Então é um livro que vale a pena ser lido, que tem muitas reflexões interessantíssimas. Eu acho que ele traz uns pontos muitíssimo bons aqui mesmo, mas que às vezes causa uma certa estranheza para o leitor do século XXI. E isso que é o problema na hora de fluir a leitura. Isso que eu senti, pelo menos essa foi a minha experiência. E aí eu só consegui seguir mesmo depois de assistir aos dois vídeos dela e também assistir aos vídeos do Brasil Paralelo, porque no Brasil Paralelo tem a chamada Sociedade do Livro, e uma dessas aulas é sobre a rebelião das massas. Aí eu assisti e aí eu consegui realmente fluir nessa leitura aqui. Bom, o que é então essa tal rebelião das massas que o Ortega y Gasset diz aqui? Para o Gasset, o homem massa é aquele homem médio, o homem comum, mas não é o homem comum no sentido de operário, de classe social ou de outras classificações que hoje são feitas. Na verdade, o homem massa é aquele que está se proliferando no mundo de uma forma bem assustadora, especialmente aí no século XX, que é o que ele está vivendo. E é o homem que ele não tem grandes objetivos, ele segue o fluxo, digamos assim. Ele não é erudito, ele não pretende aprender muita coisa, estudar. E isso é uma coisa que ele, inclusive, vai tratar muito sobre isso aqui no livro, sobre essa questão da técnica, do homem especializado. E aí a gente pode incluir o homem massa também nos conceitos de um homem pós-graduado, um homem com mestrado, enfim. Não é só restrito à pessoa que não busca profissionalizar-se ou ter diploma, enfim. Isso também faz parte do homem massa, mas é esse homem que ele pode ter se especializado ao máximo na área que ele vai trabalhar,
mas ele não busca aprender sobre outras coisas, ele está fechado naquele mundo dele, não pretende se expandir em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, ele é uma criança mimada que quer tudo de mão beijada, então ele está vivendo numa civilização que foi montada durante muitos séculos, que é a civilização ocidental, e ao mesmo tempo ele ignora todas as fundações dessa civilização, ele só recebe o que tem de bom da civilização, mas não quer mantê-la. E ele não tem aspirações na vida, ele até vai mencionar em algum momento aqui sobre essa questão do niilismo, isso de não ter sentido, e que a gente vê muito na literatura, especialmente no século XIX, que era já um prenúncio ao que ia acontecer, ao que ia surgir. E ele vai colocar toda essa ascensão do homem-massa muito em foco por conta da decadência da Europa. E aí a gente está falando de um autor espanhol que vai focar muito nessa questão da decadência da Europa, da decadência da civilização ocidental de uma forma abrangente, mas focando na Europa. E dá pra ver como a própria Debs fala, ele tem um ranço absurdo assim dos Estados Unidos e hoje, no século XXI, analisando esse livro, a gente pode ver que quem tomou o lugar da Europa foram os Estados Unidos, e graças a Deus que são agora, porque as outras opções não são lá muito melhores, mas ele vai focar nessa questão da Europa e nessa questão do homem-massa. E aí, uma das primeiras estranhezas que a gente tem quando ele vai desenvolvendo esse conceito é justamente esse elitismo com o qual ele trata o homem-massa, porque ele vai explicar que o homem-massa está chegando a lugares que seriam da aristocracia, como o cinema, o teatro, e ele está ocupando esses espaços que geralmente eram destinados a pessoas com maior poder aquisitivo e pessoas mais enobrecidas, estão sendo utilizados pelo homem massa. E ele vai usar isso de uma forma bem pejorativa, né? E para nós que hoje nem vemos mais pessoas frequentando o cinema, frequentando o teatro, fica realmente uma estranheza que é difícil de seguir. Eu acho que essa foi a maior barreira que eu tive e que é necessário transpor para continuar na leitura e tirar tudo que tem de bom nesse livro aqui. Logo no prólogo para os franceses, que tem aqui nessa edição da Vide Editorial, ele vai falar uma coisa bem interessante sobre a questão do Estado, sobre a, a conceituação de Estado também, que permeia a obra de forma geral. E é interessante que eu li recentemente a Anatomia do Estado, do Rothbard, também tem vídeo, então deu para fazer alguns links, porque esse aqui é um autor monarquista, inclusive. Ele vai falar que convivência e sociedade são termos equivalentes. Sociedade é o que se produz automaticamente pelo simples fato da convivência. Por si mesma e inelutavelmente, ela secreta costumes, usos, língua, direito, poder público. Um dos erros mais graves do pensamento moderno, de cujos respingos ainda padecemos, tem sido confundir a sociedade com a associação, que é aproximadamente o contrário daquela. Uma sociedade não se constitui por acordo das vontades. E aqui ele está indo contra aos filósofos que são contratualistas, né? Do contrato social, que a sociedade seria uma reunião, seria uma espécie de associação, inclusive, porque é um contrato que ninguém assinou, mas que existe aí de forma tácita entre as pessoas que estão convivendo. Então, retomando ao conceito de homem-massa, que ele vai trazer aqui, que massa é o homem médio, né? Mas massa é todo aquele que não se dá valor, bom ou mal, por motivos especiais, que se sente como todo mundo e, no entanto, não se angustia, gosta de se sentir idêntico aos demais. Então, é uma pessoa que gosta de seguir a manada, segue a manada, inclusive aceitando essa situação de manada. Eu acho que é algo que se vê muito facilmente hoje em dia, especialmente com as redes sociais, a gente vê o homem manada de uma forma muito clara, né? E o grande ponto do homem massa que ele traz aqui no livro é que a gente vive em um tempo que se sente fabulosamente capaz para realizar, mas não sabe o que realizar. Domina todas as coisas, mas não é dono de si mesmo. Sente-se perdido em sua própria abundância. Com mais meios, mais saber, mais técnicas que nunca, o mundo atual acaba sendo mais miserável que já houve. A deriva, nada mais. É essa falta de sentido, essa falta do que, para o que viver, afinal de contas. É isso que o homem massa perde, de acordo com ele.
Isso tem a ver, inclusive, com a própria moral, porque o homem massa ele nega a moral, de acordo com o Ortega Gasset. E aqui no livro ele vai focar muito nessa questão da liberdade também. Ele diz que tudo isso advém também de duas coisas muito importantes para esse tempo do homem massa, que seriam a democracia liberal e a técnica. Ele coloca essa questão da técnica que muito tem a ver com a Revolução Industrial também, e hoje em dia ainda mais, né, por conta da tecnologia de forma geral. E ele vai falar sobre liberdade de um jeito que também é bastante interessante, porque ele vai falar que o nosso mundo é a dimensão de fatalidade que integra a nossa vida, mas essa fatalidade vital não se parece com a mecânica. Não somos disparados sobre a existência como a bala de um fuzil, cuja trajetória está absolutamente pré-determinada. A fatalidade em que caímos ao cair neste mundo, o mundo é sempre este de agora, consiste exatamente no contrário. Ao invés de nos impor uma trajetória, impõe-nos várias e, consequentemente, nos força a escolher. Surpreendente condição a da nossa vida. Viver é se sentir fatalmente forçado a exercer a liberdade, a decidir o que vamos ser neste mundo. Então, o que decide no final das contas é o nosso caráter. E nós estamos o tempo todo no mundo fazendo escolhas. Nós caímos no mundo, nessa acepção cristã da coisa, realmente, do homem caído, para fazer escolhas o tempo inteiro. E é interessante essa questão da fatalidade, porque quando eu comecei a ler, eu ainda estava lendo Corcunda de Notre Dame, que tem toda essa questão da fatalidade. Eu achei interessante esse link sobre a civilização ainda nessa questão do Estado, essa questão de que a sociedade não é algo que foi feito naturalmente, uma associação natural. Ele vai falar também sobre a civilização de forma geral e como a civilização é nada mais do que a tentativa de fazer com que a violência seja a última ratio, ou seja, é a última possibilidade. A gente sempre vai tentar resolver os problemas de uma forma pacífica, e isso foi o que se buscou durante toda a história do direito, com a busca pelo Estado Democrático de Direito, tal do Estado Democrático de Direito que a gente escuta tantas vezes, que nada mais é que isso. Nós tentamos resolver os nossos conflitos por meio de uma situação organizada, um Estado organizado que vai resolver essas questões, esses conflitos, por meio da justiça, né? Que deveria ser equânime no caso. E é aqui que ele coloca todo esse ponto da sociedade não ser uma associação livre, porque a civilização é, antes de tudo, vontade de convivência. Então, o bárbaro é a pessoa que vai ficar fora da sociedade porque ela não quer conviver naquela sociedade. Então, é necessário ter esse ímpeto. E esse ímpeto de civilização, esse ímpeto de sociedade é algo que aparece o tempo todo no livro. Ele foca muito nisso, nessa questão que é bem anticontratualista realmente, né? Aí, sobre essa questão da especialidade que eu comentei lá no começo sobre o homem massa, que ele pode ser super estudioso de uma área específica que é a área que ele escolheu e ele fecha os olhos para qualquer outra área, ele fala que o especialista não é sábio porque ignora formalmente tudo que não entra em sua especialidade, mas tampouco é um ignorante porque é um homem de ciência e conhece muito bem a sua partícula do universo. O resultado mais imediato dessa especialização não compensada é que hoje, quando há mais homens de ciência que nunca, haja muito menos homens cultos que em 1750, por exemplo. E aí, quando eu falo dessa questão do elitismo aqui do Gasset, quando eu chego nessa parte, quando eu cheguei nessa parte que aí é lá pela página 200 já, a gente para pensar e realmente ele tem razão, porque afinal de contas nós estamos aí nesse século super tecnológico e com tantos avanços em tantas áreas, mas ao mesmo tempo nós não temos mais o homem culto, o homem que a gente via como estudioso, como polímata mesmo, né? Os vários polímatas que a gente tem exemplo. É difícil visualizar alguém assim hoje em dia, no nosso século especialmente. E aqui considerando que ele estava escrevendo no século XX, é importante lembrar que foi o que ele viveu, né? Essa transição do século XIX para o século XX. E logo depois aqui, ele vai fazer um capítulo denominado Maior Perigo, o Estado, que ele vai explicar sobre o fato dessa massa toda formada, que agora está ocupando o Estado, e não só ocupando, mas como é essa questão do menino mimado, que eu já comentei também, o homem massa vai exigir as coisas do Estado. Novamente, ele não tenta lembrar, não quer pensar em tudo que levou o estado atual das coisas, mas ele quer tudo de mão beijada, ele quer receber tudo. Então, o Estado se torna um provedor de tudo
E ele até faz essa conexão com o Estado absolutista aí do século XVIII, século XVII, que não era tão paternalista como é esse do século XXI, né? Claro que a gente está falando de um Estado que era pela nobreza antes, mas agora é um Estado que é por todos extremamente paternalista e o homem massa está o tempo todo exigindo isso dele, né? Ele vai falar que a sociedade cria o Estado como um utensílio para viver melhor. Logo, o Estado se sobrepõe e a sociedade tem de começar a viver para o Estado. Contudo, ao fim e ao cabo, o Estado ainda se compõe dos homens daquela sociedade. E aí ele conclui esse parágrafo em específico falando que o intervencionismo do Estado leva a isso. O povo se converte em carne e massa que alimenta esse mero artefato e máquina que é o Estado. E aí esse trecho eu achei que coube muito perfeitamente no século XXI. Ele conseguiu ver esse problema que ia se tornar esse estado de bem-estar social absurdo, esse estado que vai abarcar tudo. E a gente está falando de uma época da ascensão do fascismo e de outras ideologias que eu não vou mencionar, mas que vocês sabem que buscavam aí abarcar tudo isso. Inclusive, ele vê aqui o próprio comunismo como também essa ameaça nesse sentido. E aí o estatismo é a forma superior que tomam a violência e a ação direta constituídas como norma. Através e por meio do Estado, máquina anônima, as massas atuam por si mesmas. Outra conexão interessante que eu achei com a literatura, especificamente aqui, é quando ele vai falar sobre as duas cidades que estariam se destacando como possíveis substitutas da Europa, né, nessa questão de quem manda no mundo, que seriam Nova York e Moscou nessa época. E aí hoje a gente vê isso de uma forma clara, e claro que ele não colocou Pequim aqui, mas hoje em dia nós podemos ver esses três polos brigando pelo poder no mundo, né? E aqui dá pra ver bastante o ranço dele, né? A rigor, dá desgosto falar de Nova York e de Moscou, porque não se sabe plenamente o que são. Só sabemos que ainda não foram ditas palavras decisivas nem sobre uma nem sobre a outra. Essa questão do desencontro dessas duas nações, especialmente Estados Unidos e Rússia, em relação à sua própria identidade. E isso a gente vê de forma muito clara nas duas literaturas, na literatura americana e na literatura russa. A gente vê sempre essa busca desses grandes autores, os autores clássicos, por pela identidade do povo. Quem é esse povo? Quem sou eu? Quem é o americano? Quem é o russo? Está o tempo todo nessas duas literaturas e eu achei interessante também que ele conseguiu fazer esse link com a civilização, com essa busca por quem vai substituir, quem vai mandar no mundo nessa civilização nova que está surgindo com o homem massa. E aí a gente já tá falando da segunda parte do livro, né, que tem justamente esse título aí de quem manda no mundo. Ele vai seguir com esse pensamento, ele vai inclusive fazer um link com o próprio Império Romano, que eu achei interessante. E eu confesso que eu sei muito pouco sobre o Império Romano. Ele vai explicar essa queda do Império, como se deu, e toda essa própria questão da impossibilidade de mando e de como a democracia acaba se tornando banalizada por essa questão do mando também. Mas eu confesso que eu sei pouquíssimo sobre a história de Roma e acho que é um tópico que também merece muita atenção. Inclusive, tem um outro livro aqui do Gasset, que é da Vide Editorial, também foi a Vide que encaminhou, que é um livro de história do Gasset, que talvez seja um ponto interessante também. Se eu não me engano, são aulas dele, assim, em formato de livro. E especialmente nessa segunda parte, mais pro final, ele vai desenvolver essa questão de que o Estado não é uma reunião de línguas, de povos com a mesma identidade, tudo aquilo. Não, o Estado é aquilo que ele já comentou antes sobre esse ímpeto, esse objetivo em comum. As pessoas criam o Estado com um objetivo em comum. Elas não agem naturalmente porque elas consideram fronteiras naturais, ou consideram a raça ou a língua. Tudo isso é formado depois e são consequências do Estado e não causas do Estado. Que eu também achei interessante, é um ponto de vista que eu nunca tinha parado para ouvir, que faz bastante sentido realmente, porque todos os povos são formados aí por um mix de vários povos, de várias línguas, enfim, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, da Itália, a Itália é um país com várias culturas num só país e que foi unificada muito recentemente. A própria Alemanha também, né? São vários países que são formados dessa maneira. O próprio, inclusive, Estados Unidos, né? Que
tem uma variedade imensa de culturas num só país, o próprio Brasil também. Só que a formação do Brasil vem aí de uma cultura imperial, que aí é um pouco diferente, da mesma forma que a Rússia tem essa cultura imperial, e aí consegue manter essa unidade, né? E aqui, concluindo essa ideia, ele vai falar, repito mais uma vez, a realidade a que chamamos Estado não é a convivência espontânea de homens que a consanguinidade uniu. O Estado inicia quando se obriga grupos nativamente separados a conviverem. Essa obrigação não é pura violência, mas supõe um projeto inaugural, uma tarefa comum que é proposta aos grupos dispersos. Antes de tudo, o Estado é o projeto de um fazer e programa de colaboração. E aí remete até ao Rothbard, que vai falar disso, né? Que o Estado não é natural, existe esse mito de que o Estado é formado naturalmente e é também trazido por Gasset, mas não nessa perspectiva de violência pura, porque a formação do Estado na concepção do Rothbard só advém de violência, né? Seja de um povo para outro, seja de um governo para os súditos. Então, esse que é um ensaio sobre a desmoralização da Europa, sobre a civilização ocidental de uma forma geral também. Ele conclui também sobre o próprio nacionalismo. Ele fala que todo mundo percebe a urgência de um novo princípio de vida, nessa questão do homem-massa e a busca por algo, né? Mas como sempre acontece em crises parecidas, alguns tentam salvar o momento com uma intensificação extremada e artificial, justamente do princípio caduco. Esse é o sentido da erupção nacionalista nos anos que correm. E sempre, repito, aconteceu assim. A última chama, a mais alta. O último suspiro, o mais profundo. À véspera de desaparecerem, as fronteiras se hiperestesiam. As fronteiras militares e as econômicas. É aqui fica bem claro que ele realmente previu a profusão do nacionalismo aí depois da década de 30, década de 40, 50, que surgiu tudo aquilo que a gente já conhece, as consequências, né? E não só os mais extremos que a gente conhece no fascismo, no nazi, enfim, mas também em outras questões de fronteiras que até hoje a gente vê esse tipo de conflito, como da própria Rússia, e os próprios conflitos que acontecem na Espanha, né? Até hoje, eu acho que no Brasil a gente não tem tanto contato com os conflitos que acontecem dentro da Espanha, que são muitos, e também derivam de outros tempos, né? Enfim. Bom, mais ou menos essas as ideias principais da Rebelião das Massas. Como eu disse, ele é um livro filosófico, ele é um livro um pouco mais denso, não foi uma leitura fácil para mim. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com livros filosóficos, especialmente. E já no começo do livro ele vai te dizer que esse não é um livro sobre política, que a gente precisa tirar a política de todas as discussões. Então esse é um livro bastante filosófico. E por isso que eu tive aí certa resistência em alguns pontos, tive mais dificuldade. Por isso também digo que com certeza é um livro que merece releitura, merece ser revisitado e merece ser explorado também em outros conceitos, em outros livros do mesmo autor. Ele tem algumas obras que eu tenho bastante vontade de ler também, que meditações sobre Quixote, tem estudos sobre o amor, o próprio livro de história que eu tenho aqui. Enfim, é um autor que eu achei uma escrita bonita, escrita interessante. Não foi tão fluida como eu falei, mas é muito mais pelo assunto e pela minha ausência de conhecimento sobre o assunto do que pelo autor em si ou qualquer dificuldade desse tipo. Enfim, foi uma leitura muito válida, fica aqui a recomendação, especialmente se você gosta desse tipo de assunto, se você tem mais facilidade que eu, talvez seja muito mais fácil para você pegar os conceitos que estão aqui nessa grande obra. Se você gostou desse vídeo, deixa aí uma curtida, deixe seu comentário, lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.